Caramba, gente, essa mãe leoparda, essa leoparda aí tá olhando meio fixo pra frente. Por que será? Vocês têm alguma noção? Parece que tem filhotes ali atrás, ó. Dá pra ver que tem uns filhotes ali, vai aparecer, ó. Os filhotes bem escondidos, eles indo pra trás. E a mãe leoparda indo pra frente. Por que será? Tem alguém querendo atacar. Reparem bem, gente, que essa leoparda tá super atenta, porque ela já viu o perigo, ela já sabe qual que é a ameaça. Só que a gente vai descobrir, logo logo, hein? Nós vamos descobrir quem será que tá por trás dessa preocupação da leoparda. Vamos. Olha a leoa, gente, olha a leoa, a força da leoa, nossa senhora. A leoa tá dando uma surra na leoparda, olha só a força da leoa, a superioridade dela. E a leoparda tentando resistir, a leoparda escapou. Nasceu de novo essa leoparda. Pois é, gente, não é uma coisa ultra rara de se acontecer. Entre conflitos aí de leões e leopardos, né, que frequentemente acontecem na África, né, na savana africana, leões matando leopardos, matando hienas, guepardos, né, cães selvagens. É muito comum com que os leões entrem nesses confrontos, nesses conflitos entre os predadores de topo de cadeia, né? Eles são competidores, eles são concorrentes. Especialmente a gente tem que destacar esse caso aí dos leões e dos leopardos. Isso acontece rotineiramente, tá? Rotineiramente, essa palavra é um pouco difícil de falar. Enfim, os leopardos acabam entrando em território dos leões e vice-versa, e acaba acontecendo esses conflitos. Ou os leões podem chegar lá e vão acabar tomando a carne, a carcaça, a presa que o leopardo predou naquele exato momento. Isso em ambos os territórios, seja em um território ou no outro, né, do leopardo ou do leão. Mas nesse caso da leoparda que a gente viu da mãe, né, desses filhotes, ela não estava para defender alimentos, ela não estava para defender uma presa que ela acabou de abater. Não, gente, era um caso muito mais delicado, era um caso muito mais complexo, porque eram seus filhotes, entendeu? Era sua família, seus herdeiros, o seu DNA, o seu genoma sendo passado para gerações futuras. Era algo muito mais importante do que uma carcaça. Se fosse uma carcaça, ela pensaria em dividir, depois ela acabaria predando outros animais, ela não teria muito esse problema, porque é como se fosse um bem material, gente. A gente perder um bem material não é tão grave quanto a gente perder um ente da família, um ente querido, né? Então por isso que a leoparda, ela teve que enfrentar essa leoa, teve que tentar intimidá-la. Que é assim, gente, não importa se o animal é pequeno, se é médio, se é grande, se é maior, se é menor, se é mais forte, se é mais fraco, se é mais adaptado, se é menos adaptado, não vai interessar isso a eles. Isso não importa a eles. Eles precisam proteger os seus filhotes, precisam proteger sua prole, o seu sangue, o seu DNA, os seus genes que precisam ser passados para gerações futuras. É um caso muito análogo àquele que a gente viu da onça parda protegendo seus filhotes do urso pardo. Pois é. Ambos pardos, né? Ambos pardos se enfrentando. A gente viu que há um caso muito similar. Que a onça parda ela é muito menor do que o urso pardo e ela teria uma chance muito grande de ser derrotada pelo urso. Mas ela estava protegendo os filhotes. Eles vão proteger os filhotes com unhas e dentes. Eles vão dar o sangue, vão dar a vida para proteger os seus herdeiros. Como a gente tinha visto lá, a onça parda indo para cima com tudo, com toda a ferocidade em cima do urso, mesma coisa que aconteceu aí, a leoparda protegendo seus filhotes contra o ataque da leoa, porque a leoa poderia facilmente ter derrotado aquela leoparda, poderia ter se alimentado dela e também dos filhotes, porque em muitos casos acontece a escassez de alimento, que, né, como eles são concorrentes, às vezes pode acontecer do leão acabar predando esses animais por falta de alimento, dependendo da situação, da época, do local que ele estiver. Entende? Pode acontecer, se bem que eles preferem se alimentar dos animais herbívoros, mas às vezes acontece de um carnívoro se alimentar do outro. Sim, como o leão é o principal predador da África, é o bem mais sucedido, é o mais poderoso, é o mais forte de todos, é o maior predador africano e ia se alimentar da leoparda, dos filhotes, a leoa ia fazer isso, né? Mas nesse caso ela acabou sendo intimidada porque é aquilo que a gente falou, né, gente? Uma leve ferida poderia custá-la a vida dela. Uma leve feridinha poderia causar uma infecção bacteriana, viral ou fúngica. Então, vocês sabem, né, que recursos e energia na natureza custa caro demais. E lá eles não têm medicamentos, eles não têm tratadores, não têm veterinários, não tem hospital veterinário lá pra eles não, gente. Não tem médico de plantão, não tem médico veterinário ali de plantão, não tem
o SUS animal, não existe nem a Unimed, nada. Eles não têm plano de saúde. Então, por isso que eles precisam evitar os conflitos ao máximo. A leoa poderia ter estraçalhado a leopardo e os filhotes, poderia ter se alimentado de tudo e ia ter literalmente um rodízio de picanha ali pra ela. Só que, né, a leoparda pensou 2 vezes em defender os filhotes e a leoa pensou 2 vezes em se afastar pra não se ferir e não ter consequências graves, não ter os efeitos colaterais que poderiam custar caro pra ela. Então ambas pensaram 2 vezes. A leoparda pensou em defender os filhotes e foi muito bem. Acabou nascendo de novo, né? Mas aconteceu. E a leoa teve bom senso. Falou, ó, se eu me arriscar, eu posso até vencer, mas vai custar caro pra mim a longo prazo. Pois é, gente. Se fosse uma carcaça, se fosse uma presa, a leoparda não teria tanta ferocidade. Ela até tentaria dividir, né? E depois ela iria predar outros animais. Porque carcaças são bens materiais. Bens materiais vêm e voltam, não são tão importantes quanto a nossa família, né? O nosso bando, o nosso sangue, nosso DNA. Então por isso que a leoa foi muito mais feroz, foi muito mais agressiva, muito mais sagaz pra cima dessa leoa. Pois é, pode ser pequeno, pode ser médio, pode ser grande, pode ser gigante, pode ser maior, menor, mais forte, mais fraco, mais apto, menos apto. Não interessam os fatores. As mães, gente, protegem os filhotes muito bem. Dão sangue, dão a vida com unhas e dentes. Pois é, isso sempre vai acontecer. Eles nunca vão desistir dos filhotes. Mas se ela acabar sendo abatida, os filhotes também são abatidos. Mas nesse caso não foi isso que aconteceu. A leoparda intimidou a leoa e conseguiu salvar a vida de seus filhotes, sendo uma mãe corajosa, uma mãe guerreira, uma mãe super protetora.